Aí tem aquela figura conhecida do tecido do espaço, é quando você bota uma coisa muito pesada, ele deforma. A ponto de, se isso for acontecer, a gente poderia viajar grandes distâncias no universo, colocando alguma coisa muito pesada, um buraco negro, por exemplo, e sair em outro ponto? Ou não, o buraco negro é tão denso que ele atrai e destrói o que tem lá dentro? Quais são as teorias? Então, aí o lance do tecido do espaço-tempo é uma coisa que aí veio com Einstein mesmo, quando ele vai explicar a gravidade, né? Então a gente tem a gravidade newtoniana, que é a força que depende da massa e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O Einstein, cara, ele não gostava muito desse negócio de força. Esse negócio de força, né, cara? Negócio meio tal. Ele deu uma nova interpretação para a gravidade, que foi esse lance aí do... Então a gravidade para o Einstein, o que é? É a deformação que acontece dependendo da massa do objeto. Então, um objeto muito massivo deforma mais o espaço-tempo, um objeto menos deforma menos. E se você está dentro desse poço aí, daquele universo muito massivo, você fica orbitando ele, que é o que acontece no caso da Lua ao redor da Terra e da Lua ao redor do Sol, e por aí vai. E aí você vai ter formando esse tecido aí, que essa analogia ela é muito legal, porém, como toda analogia, tem problemas. Porque acaba que o pessoal pensa que é desse jeito, mas não é. Porque o tal do tecido do espaço-tempo, que a gente chama, ele é um negócio, como que a gente pode falar, quadridimensional. É difícil de você representar. É difícil de você representar. Não é que a Terra está fazendo um buraco, ela está fazendo um buraco numa região do universo, que tem as 3 dimensões, entendeu? Só que, como isso é muito difícil da gente desenhar, hoje tem programas de computador que você consegue mais ou menos representar. Tem um GIF muito bom, se digitar no Google, se não me engano, Space Time 3D. Eu acho que ele mostra uma visualização um pouco melhor do que essa do plano. Porque essa do plano, ela traz isso. Ela é boa, porque você consegue explicar, o cara coloca uma bola de boliche, afunda bastante, uma bolinha de gude afunda pouco. É legal pra caramba. Só que, como toda analogia, tem esse problema. Porque muita gente pensa que é desse jeito que você falou. Mas não, porque você tem que pensar que está deformando uma coisa tridimensional com mais uma dimensão ainda, que é o tempo na história. Tá? Então tem essa diferença. Mas o que seria o buraco negro nisso aí? O buraco negro é uma região, quase como se fosse um rasgo, né? No tecido do espaço-tempo. É tão denso que ele traz lá para baixo o tecido, digamos assim. Isso aí. Teria uma singularidade dentro de um buraco negro, que é basicamente o que a gente imagina que era a condição do universo, logo assim, ter menos, assim, pouquíssimo antes de começar tudo, sabe? Tipo, pouquíssimo tempo antes de começar o universo como a gente conhece. Todo ele provavelmente estava condensado numa singularidade. E a gente sabe se o universo é um sistema fechado em si? Ou se ele pode ser simplesmente um sistema sendo afetado por outras coisas que a gente não compreende, que estão fora? Ou se existem mais de... Porque o universo dá a ideia de uni. Mas poderiam existir outros universos? Uma outra grande hipótese que é a do multiversos, né? Que a gente chama. Como que o pessoal explica isso? Quando você vai fazer uma bola de sabão, quando você começa a soprar, todo mundo já deve ter feito isso e começou a surgir outras bolinhas de sabão em volta. Mais ou menos isso que aconteceu com o pessoal que defende isso, tá? Que defende isso, que tem... mas como que eles defendem? Eles defendem tudo baseado em física e matemática. Isso aí existe toda uma teoria, tudo explicadinho. No comecinho do universo, onde o Pedro falou lá, no T-1 pentelésimo antes de começar, começaram a acontecer flutuações quânticas, que a gente chama, e essas flutuações quânticas tinham condições de criar outros universos. Então, outros universos podem ter surgido no mesmo momento que o nosso surgiu. Então, existe isso. Qual que é todo o problema que a gente tem que ter e que é bom falar, né, para eles, no lance da física? A física, ela tem a parte teórica, vamos dizer assim, mas ela tem que ter a parte experimental. Então, por exemplo, o pessoal chega assim para mim e fala, não sei se deve chegar para você também. E aí, Pedro, você acredita na teoria do multiverso? Cara, não tem essa de acreditar ou não, entendeu? Matematicamente, ela está ali descrita. Ela é possível. Ela é possível. Agora, a gente já observou alguma coisa? Aí nós vamos entrar numa discussão gigantesca. Existem pesquisadores importantes físicos que falam que sim, que a gente já teve evidência de pontos num negócio chamado radiação cósmica de fundo, que tem algumas variações ali de temperatura que alguns pesquisadores dizem que é um ponto onde um universo está encostando no outro. Olha que doideira.
Mas até aí, cara, você não consegue provar que é aquilo. Esses são os pontos de Planck, não é? O nome que fica aqueles anéis. Isso, ficam aqueles anéis assim. Então, o que é a radiação cósmica de fundo? A radiação cósmica de fundo é uma das coisas que corroboram o Big Bang. Né? Lembra que a gente falou que tem várias coisinhas? Uma delas é a radiação cósmica de fundo. O universo teve toda essa história aí que o Pedro falou, ele começou, se expandiu rapidamente na inflação que a gente fala, só que 380 mil anos depois do nascimento do universo, tinha calor suficiente, tinha radiação suficiente, e essa radiação ela está se propagando. Então, lá na década de 90, pessoal, antes até, né, o Wilson e o Penzias, né, que foram os caras que estavam trabalhando nas antenas daquela Bell Laboratories, eles notaram que tinha um ruído de fundo, aonde eles apontavam as antenas deles. Até tem uma história legal que eles pensaram que era até cocô de pombo. Eles foram limpar a antena, mas persistia o ruído. E esse ruído tinha a ver, depois eles calcularam a temperatura e tudo mais, era muito parecido com o que seria a tal da radiação cósmica de fundo, que seria o resquício do Big Bang. Aí na década de 90, a NASA lança um satélite muito legal chamado COBE, ele faz a primeira imagem dessa radiação, e hoje a melhor imagem é de um satélite chamado Planck, que tem a melhor imagem do que seria a radiação emanada lá do Big Bang. Então, a radiação cósmica de fundo, ela é um negócio comprovado e tal, e ela só existe em todas as explicações do início do universo no Big Bang. Por isso que o Big Bang ele tem tanta força com relação às outras hipóteses do início do universo.